Olá meus queridos amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo rápido para o Instagram. E hoje eu estou aqui para fazer um apanhado geral para vocês sobre as 3 leis de Newton. Vamos nessa! Por que a gente vai falar sobre leis de Newton hoje, não sobre algum tema diversificado? Principalmente as leis de Newton, porque elas são muito importantes no âmbito do nosso querido ensino médio e também para o ensino superior, né? Além do mais, entender as leis de Newton não faz parte só do currículo acadêmico. Isso é interessante porque você vai ter conhecimento de mundo e isso pode contribuir para a maneira que você enxerga o mundo à sua volta. Todo mundo sabe que Isaac Newton foi um grande divisor de águas na física, isso não é novidade para ninguém, não é verdade? Então, ele revolucionou a história da mecânica clássica quando ele apresentou no livro de filosofia e matemática as 3 leis de Newton. Caso você saiba ou não, Isaac Newton elaborou as 3 leis dele durante o período de quarentena da peste bubônica, que assolava a Europa lá na época de 1700. Ou seja, já fica aí uma dica para você que está em casa na quarentena e não sabe o que fazer. Pega um livro, um caderno e começa a observar as coisas como Newton fazia. Pelo menos é isso que eu faço de vez em quando. Dentro das contribuições maravilhosas que Newton fez para nossa querida ciência, nós temos a primeira lei de Newton, a lei da inércia. Isaac Newton elaborou essa lei com base em princípios fundamentais do movimento. A lei da inércia fundamental diz que todo corpo tem uma probabilidade ou chance de sofrer uma variação no seu estado de movimento. Para que um corpo saia do seu estado de repouso e comece a se movimentar, ele só precisa de um estímulo. Tudo isso fica resumido em uma bela frase gigantesca que não sei se valeria a pena colocar muito aqui. Tá, então o que vocês precisam lembrar é que a primeira lei de Newton dita sobre o movimento. Qualquer corpo tem uma probabilidade de ter o seu estado de movimento alterado. O pressuposto para um corpo que está em estado de repouso sofra uma variação no seu estado é só a aplicação de uma força. Se você tem um carro que está parado, ele vai continuar parado a vida inteira desde que você aplique uma força nele e ele comece a sua movimentação. A lei da inércia também cita que o processo de repouso e movimento são sempre infinitos. O que faz com que o processo de repouso e movimento mudem é a resistência do ar. Pense da seguinte forma: se não existisse resistência do ar ou qualquer outro fator que interferisse o movimento, o carro poderia continuar andando para sempre, forever. Alone, pra sempre, Mas existe uma coisa chamada freio, ou então a resistência do ar também, tanto faz. A segunda lei de Newton, meus amigos, nós temos o primeiro dado quantitativo feito por Isaac Newton. Nós temos uma relação onde diz que a força é igual ao produto da massa vezes a aceleração. Para calcular a intensidade que um corpo está quando no movimento, a gente usa uma relação de massa dada em quilogramas ou então em gramas, dependendo da situação, e a aceleração que é dada em metros por segundo ao quadrado. Essa relação de Newton nos ajuda a explicar o porquê que as coisas entram em movimento. Já ouviram aquela velha história de que a resultante das forças tem que ser sempre zero? Dessa maneira que funciona com essa lei de Newton. Basicamente, vamos a um exemplo. Se um carro está em repouso graças a 4 newtons, você aplicar nesse carro uma força de 3 newtons, o carro não vai sair do lugar, porque a força que o mantém em repouso é maior do que a força que o mantém em movimento. Para que o carro saia do estado de repouso e comece o seu movimento, ele precisa ter a quantidade de força igual à quantidade de força que o deixa em repouso. Por isso que a resultante tem que ser zero, porque 4 em repouso mais 4 em movimento, as forças se anulam e ele muda o seu estado de inércia. Já outra relação que Isaac Newton criou também é associada à segunda lei, né, que é a associação de força-peso. A força-peso é um produto entre a constante gravitacional e a massa do objeto. Qual que seria a diferença entre ambas, já que a gravidade é dada em metros por segundo ao quadrado e a aceleração também é dada? Qual a diferença entre essas duas fórmulas aqui? Bom, a diferença consiste da seguinte forma: a força-peso explicada por Newton é a força que um planeta, que um corpo maior exerce sobre outro. Por isso que a gente usa a constante gravitacional G, é a constante da Terra. Então, na maioria das vezes que alguma questão, seja de concurso, vestibular ou do próprio queridinho Enem, vier fazendo uma citação sobre influência de corpos que orbitam estrelas, tecnicamente a gente pode usar a relação de Newton da força-peso. Enquanto que quando o exemplo se tratar de um carro a 4 metros por segundo numa estrada, ou um navio, um avião, comumente a gente pode usar a força é igual a massa vezes a aceleração. A tão famosa física, meu amor. A última lei de Newton, claro, eu poderia acabar esse vídeo aqui e não faria falta eu ter dito a lei de Newton, que com certeza é a lei mais conhecida. Isaac Newton propôs que toda ação leva uma reação.
com mesma força e intensidade, porém em sentidos contrários. Você já parou para pensar de que maneiras o chão se comporta quando a gente anda? Pois é, do ponto de vista da terceira lei do movimento de Newton, a gente aplica uma força sobre o chão e o chão devolve essa força com a mesma intensidade, só que em sentidos opostos. Funciona da mesma maneira se você der um soco na parede. A dor que você vai sentir na sua mão é a mesma força que você aplicou para socar a parede. E quem sabe até fraturar alguma coisa, né? Não façam isso, por favor. Lembrando que eu ainda tô escrevendo o livro, tá? Não fiquem pensando que eu parei de escrever e eu espero muito em breve que eu termino. Caso você queira saber mais detalhes sobre o meu livro que eu tô escrevendo, sugiro que você dê uma passada nesse Instagram que tá aparecendo aqui embaixo. Lá eu atualizo todo mundo sobre como tá sendo escrever o livro, tudo que eu tô fazendo, eu peço dicas, opiniões para colocar no enredo, e lá é que eu vou confirmar a data oficial do lançamento do meu primeiro livro em formato e-book, tá certo? Então esse foi o vídeo rápido sobre leis de Newton. Eu espero que vocês tenham gostado desse formato de vídeo, muito curto, muito rápido, objetivo, e lembrando, não aprendam só para prova, tá? Aprender física e outras matérias de exatas contribuem bastante para vocês abrirem o leque de possibilidades para conhecerem o mundo de outra maneira, tá bom? Eu vou voltar aqui mais tarde trazendo as leis de Kepler e a tão querida relatividade geral de Einstein. Valeu, galera, obrigado!